Saudações! Hoje eu quero iniciar aqui o estudo do livro The Art of Community, de Spencer Heath McCallum. Nesse livro, o autor pretende analisar como é que se dá a organização das comunidades via contrato, como essas comunidades se organizam. Esse livro tem sido utilizado como uma das bases teóricas para a construção das cidades privadas. O autor inicia, no primeiro capítulo, com uma pergunta intrigante. O hotel é uma comunidade? Contextualização. Nossas comunidades estão deteriorando. Os seus gestores estão envolvidos em lutas de morte entre si, levando os residentes a lutar e morrer ao hino e sob a bandeira do bem-estar público. Os sociólogos foram gradualmente tendo que dedicar-se com maior frequência aos males e problemas da sociedade, do que com o seu funcionamento saudável, retratando duramente o fracasso das ciências sociais. Os antropólogos sociais, por outro lado, encontraram um funcionamento muito mais saudável entre algumas das mais antigas comunidades do mundo primitivo, como clãs e aldeias. O hotel é uma inovação no campo imobiliário que esteve fora do alcance dos estudos sociológicos. Os sociólogos costumaram se preocupar com outros tipos de comunidades. No entanto, o hotel pode nos fornecer pistas sobre o funcionamento social saudável, nos aproximando de uma autêntica ciência natural da sociedade, na medida em que investigamos como é que essas comunidades se organizam. Essa análise foi desenvolvida acerca do modelo de governança dos hotéis, mas se aplica igualmente a diversos tipos de empreendimentos de ocupação múltipla, tais como transatlânticos, shopping centers, marinas, parques temáticos, entre outros. Aí está o primeiro hotel moderno ao estilo que conhecemos hoje, Tremont House, em Boston. Ele foi construído em 1829 e foi o primeiro a contar com água encanada. Um breve comparativo entre comunidade e hotel. Em uma comunidade, nós temos relações impessoais e transitórias, ou seja, não baseadas em parentesco. Numa cidade, por exemplo, todo dia pessoas vêm e vão, e a cidade como um todo não é organizada com relação a laços de parentesco. No hotel também. No hotel, a relação dos hóspedes entre si e destes com os funcionários não é com base em laços de parentesco. Numa comunidade, você tem áreas públicas. No hotel, há a piscina, o refeitório, o lobby. Na comunidade, você tem áreas privadas. No hotel, há o quarto durante a hospedagem, que é uma área privada. Afinal, até a camareira precisa pedir autorização para entrar no quarto. Numa comunidade, se tem ruas. No hotel, corredores. Numa comunidade, tem um sistema de transporte público. No hotel, tem um sistema semelhante que opera verticalmente, os elevadores. Numa comunidade, se tem um centro da cidade. No hotel, se tem um lobby. Numa comunidade, tem uma área comercial. No hotel, se tem as lojas. Numa comunidade, há serviços de utilidade pública. Já o hotel tem energia, abastecimento, esgotamento. Numa comunidade, há uma polícia. No hotel, há o pessoal da segurança. Numa comunidade, há a proteção contra incêndios. Em um hotel, o pessoal da supervisão. Há bastante semelhanças aí. Aí estão os 3 princípios clássicos da organização comunitária, que são geralmente estudados pelos sociólogos, né? Eles classificam de acordo com esses 3 princípios. As comunidades se encaixam dentro de algum desses princípios.
ou a comunidade é organizada com base em parentesco, ou é organizada com base em dedicação comum a um ideal ou propósito, como por exemplo uma comunidade religiosa, ou então é organizada de acordo com a soberania, que é bem conhecido hoje em dia, né, um princípio que tem sido usado largamente. Nossas cidades são organizadas nesse princípio, né, da soberania. É a governança estatal. O caráter fragmentado e transitório da população de hóspedes de um hotel impede a formação de vínculos de parentesco, bem como de compromissos pessoais fortes. Então, o hotel não pode ser organizado, não é organizado na base do parentesco. Também não é organizado com relação à dedicação comum a um ideal ou propósito, já que a população de hóspedes é transitória. E também não é organizada de acordo com a soberania. Por quê? Os hóspedes não pagam tributos para financiar os serviços comuns. Esse também não é o princípio organizativo do hotel. A relação é contratual. No hotel, a autoridade da administração é exclusiva e limitada às suas propriedades. O hotel só tem o domínio sobre as suas propriedades e, como tal, não se estende às pessoas ou às propriedades dos hóspedes, que negociam individualmente com a administração o valor, o método de pagamento e os serviços a serem prestados em troca. O hotel não emprega a soberania como princípio organizativo, como muitas comunidades primitivas também não empregavam. A chave para descobrir se o hotel pode ser considerado uma comunidade reside na própria definição da palavra. Os sociólogos têm a definição padrão de que a comunidade consiste de pessoas interagindo socialmente dentro de uma área geográfica e que tem um ou mais laços comuns. Já a definição ampla adotada nesse livro é de que existe uma comunidade quando duas ou mais pessoas ocupam um espaço, incluindo áreas privadas e comuns, de acordo com um sistema de relações que define e aloca a responsabilidade pelo desempenho de todas as atividades que possam ser necessárias para a sua continuidade. Ou seja, nessa área, nesse espaço, incluindo áreas comuns e áreas privadas, essa comunidade de pessoas são alocadas as responsabilidades pelo desempenho das atividades que possam ser necessárias para que essa comunidade continue a existir. Observe que laços pessoais próximos não são um requisito da definição, mas também não são excluídos por ela. Uma comunidade frequentemente fornece o contexto ou a configuração de tais laços. Esta definição inclui uma variedade de fenômenos que não costumam ser identificados como comunidades, como, por exemplo, hotéis, prédios comerciais, uma casa, restaurante, avião. Então, pegamos aí, por exemplo, uma casa. Uma casa tem áreas privadas, por exemplo, os quartos, tem áreas comuns, tem o corredor, tem a sala, tem a cozinha. E cada pessoa naquele ambiente tem uma responsabilidade relativa para a manutenção daquela comunidade. Da mesma forma, no restaurante. No restaurante, as mesas são privadas durante a refeição. Há também áreas comuns, né? Os corredores do restaurante, etc. E o serviço que está sendo oferecido ali é o serviço de alimentação, né? Também há uma responsabilidade mútua, tanto do cliente em respeitar o ambiente que ele se encontra, quanto do dono do restaurante, do provedor de serviço de restaurante, de fornecer um bom serviço.
Essa definição descreve não uma entidade imutável, mas uma confluência de condições, um evento cuja permanência não é um requisito. Ou seja, uma comunidade ela pode uma comunidade é, antes de tudo, uma confluência de condições. Então, por exemplo, um avião, durante um voo, é uma comunidade. No momento em que aquele avião, as pessoas saem do avião, aquela comunidade meio se dissolve naquele meio tempo que o avião fica vazio. E quando pessoas voltam a entrar no avião, aquilo volta a ser uma comunidade. Então, comunidade é, antes de tudo, uma confluência de condições. Um restaurante, durante o período em que ele está funcionando, em que há clientes e há garçons e há cozinheiros, aquilo é uma comunidade. No momento que ele fecha para abrir no dia seguinte, enquanto ele permanece fechado, aquela comunidade temporariamente se dissolve. As comunidades geralmente estão inseridas dentro de comunidades maiores. Então, um restaurante dentro de um prédio comercial que está dentro de uma cidade. Na sociedade contemporânea, uma pessoa raramente se encontra em apenas uma comunidade por vez. Ela passa de uma comunidade para outra um grande número de vezes durante o dia, ocupando vários níveis sucessivos simultaneamente, e cujos limites podem normalmente ser definidos com grande clareza. Se o hotel é realmente uma comunidade, qual princípio permite sua organização como tal? O hotel é uma comunidade organizada pelo contrato. Contrato é uma forma de se relacionar de modo impessoal com outros, para realizar vontades pessoais em troca de serviços. Em um hotel, o contrato opera eficazmente em um contexto comunitário. O contrato é o vínculo universal. Funcionários e hóspedes se relacionam com toda a organização através de seus proprietários por contrato. Muitas vezes, os contratos são apenas implícitos, uma vez que seria impraticável enunciar por escrito todos os termos. No exemplo do hotel, o contrato com os hóspedes é de curta duração e altamente padronizado. Podemos chamar esse tipo de arranjo de uma comunidade proprietária. Então, o hotel é uma comunidade. Bom, pessoal, esse capítulo termina aí e nos vemos no capítulo seguinte. Até mais.